Não falei que eu ia voltar? Voltei. Ainda botei pegadinha aqui. Botei, marquei você, sim. Você caiu na pegadinha. Vou esperar o povo voltar. Porque agora o Instagram tá com essa de a gente só poder fazer 1 hora de live. Voltou esse babado chato. Não acredito nisso, gente. Deixa eu ver se Jaqueline já voltou. Já. Chegando já aqui. Botei e marquei você de pegadinha. Se você caiu nessa pegadinha, aproveita e fica. Você vai ver que a gente vai falar sobre react. Adorei, Ai, já fiz cadê aqui meu eu boto filtro? Aí, ó. pegadinha. Sem Bota filtro. seu filtro aí, amiga, que eu já Ah, entro no agora filtro. sim, gente, porque eu tô Olha cansada. só, Hoje essa foi... é vida, né? Ó a diferença, ó. Gente, que isso, adoro. Eu nem sei mais como é minha cara. Sem filtro. Aí o povo fala assim, não, porque a gente tem que se aceitar. Que aceitar, amor? Eu quero Não, eu isso quero aqui. me aceitar, eu quero ficar bonita, entendeu? Essa não, vambora. Amiga, conta pro povo o que é esse negócio de react. Então vamos lá. O que que a gente busca, né, nessa trajetória de tratamento? A gente quer tentar reorganizar esse corpo. O que está acontecendo com o nosso organismo nós temos uma questão de estar sendo bombardeado o tempo todo, né, por todos esses agentes externos, que a gente falou aqui de alimentos, de corantes, etc., de toxinas no geral, desodorante com alumínio, enfim. Então, essas substâncias vão alterando o nosso padrão celular, né? E vão trazendo alterações que passam, inclusive, de gerações para as outras gerações, né? Dos pais para os filhos. E o que o REAC busca fazer é tentar emitir uma onda, usar o cérebro para tentar reorganizar esse sistema e fazer com que esse padrão celular procure voltar ao estágio como ele deveria ser. Basicamente é isso, né? Obviamente que eu estou dando uma explicação simplista de um tratamento completamente amplo, né? Porque eu não vou exclusivamente tratar o cérebro. Eu brinco e Sim. falo, é uma máquina integrativa, apesar do Dr. Rinaldi não curtir muito as vitaminas, não, mas a gente vai convencer ele um dia ainda. Mas é um tratamento, ele não sabe que ele criou uma máquina. Eu falei isso para ele na última reunião. Falei, o senhor sabe, né, que o senhor fica falando que não é para usar vitamina D, mas o senhor sabe que o senhor criou uma máquina integrativa. Ele deu risada. Na Adoro. verdade, é isso. A gente está tentando fazer com que o nosso sistema se recupere dessas burdoadas que ele leva o tempo todo. Isso cura alguém? Não, não é isso. Né? A estratégia de uma máquina, de um tratamento como um ciclo de REAC, é fazer essa reorganização, e aí sim o corpo vai tentar encontrar estratégias para voltar a um padrão que ele poderia ter. Qual é esse padrão? Aí depende do organismo. O quanto eu vou conseguir essa recuperação, essa reversão, ou chegar num estado mais possível, mais normal, entre aspas, né? Não é bem essa palavra, mas mais equilibrado. Na homeostase mais próxima, Mais digamos na assim. homeostase, no equilíbrio, né? O quanto eu vou conseguir chegar nesse equilíbrio. Então, eu acho que a questão é essa. Chegar nesse equilíbrio vai depender, vai levar um tempo. Então, também é uma outra coisa que, quando a gente vai fazer um curso desse, a primeira coisa que é passada para nós pelo criador do aparelho é não crie expectativas nos pacientes, porque a gente não sabe exatamente onde a gente vai conseguir chegar. O que a gente sabe é que é um tratamento simples, é uma aplicação indolor, não precisa ser. Alguém perguntou se tem sedação, não precisa Não. sedar, porque é uma caneta. Hoje em dia também tem um outro protocolo que é uma manta, que você coloca, a pessoa fica sentadinha 4 minutos, não dói, não sente nada, não dá REAC, choque. pessoal perguntando. REAC, vou até botar aqui. Isso. Então, na verdade, o que que ele faz? Você vai pegar essa caneta, são 7 pontos, a gente faz os 7 pontos. E aí a gente vai usando, né? Cada ponto desse tem uma explicação técnica para ele ser utilizado. E aí esses pontos vão usar a via cerebral para chegar na via corpórea mesmo, né? Como um todo. Então, qual Esses é o pontos, eles problema? acompanham, desculpa te interromper, amiga. Esses pontos acompanham um pouco a lógica até da acupuntura, né? Da acupuntura. Ele falou isso um dia. Quando ele foi bolar os pontos de aplicação da caneta, né? Porque tem outros protocolos, mas o da caneta especificamente, ele usou os pontos de acupuntura.
Tanto que os principais pontos, são 7 pontos, todos eles têm uma explicação dos principais órgãos do corpo. Entendeu? Sim. Então, a gente acaba usando esses 7 pontos. Aí, o que acontece, então? Ao usar essa emissão sonora, ele faz uma emissão como se fosse na mesma frequência do Wi-Fi. Não é uma onda de Wi-Fi. Ela tem a mesma frequência da onda de Wi-Fi. Então, ela faz essa onda vai entrar no sistema e vai chegar até aquele ponto celular, e daí na célula ela tenta girar a chavinha, né? Ela gira as chavinhas celulares e com isso a gente vai tendo as respostas que a gente gostaria. Qual é o problema? É que assim, como a gente está num ambiente extremamente inflamado e alterado, eu não sei exatamente onde vai atuar. Eu não sei em qual órgão específico. Porque eu faço 7 pontos, mas eu não consigo escolher como a gente faz na estimulação magnética transcraniana, por exemplo. É uma outra técnica, Sim. é uma técnica exclusivamente de neuromodulação, que eu ponho um eletrodo na cabeça da pessoa, eu emito uma onda, mas ali eu vou estimular exatamente aquele ponto, aquela região cerebral, que eu imagino que possa ter uma correlação com alguma determinada doença. Então, a gente está falando de um outro tipo de neuromodulação. Eu não estou usando exclusivamente a região cerebral, eu estou usando o corpo como um todo. E quando eu faço isso, eu começo a entender que eu posso ter melhoras em outras esferas que vão indiretamente atuar na região cerebral e na região comportamental. Por isso que eu brinquei e falei que é uma máquina integrativa, porque, na verdade, eu vou atuar no intestino, eu vou atuar na tireoide, eu vou atuar em inflamações que estejam rodando no meu corpo e que isso possa estar se alojando no meu cérebro e piorando o meu comportamento e gerando quadros depressivos, esquecimento, Alzheimer, Parkinson, enfim. Então, sempre me perguntaram, qual doença? Que? Eu não tenho essa resposta. Eu deveria pensar E em também qual porque é algo situação. muito novo, né, amiga? Exato. Na verdade, qualquer situação eu posso usar um REAC. Eu posso usar depois de um AVC? Pode. Vai reverter totalmente se você ficou com alguma sequela? Às vezes sim, às vezes não. Quantas sessões eu tenho que fazer para isso acontecer? A gente não sabe. São tudo coisas que a gente está aprendendo. O que se traz lá da Itália e que já tem os estudos que eles publicam lá é que você vai fazer um protocolo, geralmente são 18, 19 sessões, são feitos a cada 4 meses, no mínimo a cada 4 meses. Eu não posso fazer um protocolo, não devo fazer um protocolo muito antes desse período. Então, se eu fiz agora as 18 sessões, eu não posso repetir esse protocolo daqui a um mês. Não é ideal fazer isso. O ideal é esperar o corpo entender-se, porque é muita carga também de informação e de estímulo que você está dando. Então, o ideal é você esperar. Então, quando a gente faz essa análise, o ideal é que a gente faça pelo menos uns 3 ciclos por ano. E aí, depois do primeiro ano, sim que a gente começa a entender que possa vir uma resposta mais efetiva. Qual protocolo? Sempre da Desculpa. caneta? Vai para a mantinha? Aí tudo isso é relativo. A gente vai ter que avaliar caso a caso. O que você quer Eu já perguntar? tive muitos pacientes, assim, que, nossa, melhorou muito já no primeiro ciclo, né? E outros, nada. Eu acho que, assim, importante também, além dessa questão de, né, que a gente não tem como prever a resposta do paciente, outra coisa importante também para os pais, que não vai trazer cura, não vai trazer milagre, nem coisa do tipo, porque até porque isso nos transtornos do neurodesenvolvimento não existe. É importante também, eu sempre falo também para os meus alunos, qualquer tipo desse tipo de terapia, o essencial é que primeiro você vai limpar esse paciente. Você vai diminuir a inflamação, tirar a alergia. Para quê? Para que o estímulo que você quer dar não vá para a tranqueira que tu trata, tipo, com ferro quelado. Que você Sim. trata com coisas baratas. Você não vai Uhum. gastar o seu dinheiro num REAC, por exemplo, e uma deficiência de vitamina D, pelo amor de Deus, né? Exato. Por isso que E eu penso, que eu sempre falo isso. Para mim, o REAC, ele é a cereja do bolo, entendeu? Eu também acho vejo que assim. a gente tem pacientes meus que começaram pelo REAC, tiveram resultado. Sim, tem, porque às vezes
Você Mas até isso consegue poderia se fazendo. beneficiar mais, né? Se fizesse. Mas eu acho que assim, por ser um tratamento caro, não é um tratamento barato. O equipamento para a gente, enquanto médico, é muito caro. Isso eu faço questão de explicar para todos os meus pacientes, tá? Hoje Ela não custa fala, quase mas eu vou falar. É R$ 500.000. meio milhão, R$ 468.000 se for pago à vista. É um apartamento, entendeu? Eu acho que assim, Um é apartamento muito. rico, né? Então assim, não é um negócio barato para qualquer médico adquirir, então é um tratamento caro. E eu penso isso, acho que assim, eu fazia, né, na época, quando a gente começou a trazer o equipamento a Londrina, essa médica que vinha, uma médica que vinha de Curitiba fazer na época, a gente vinha pessoas de tudo quanto é jeito, umas que nunca tinham escutado falar de dieta, estavam na sala de espera comendo chips. Eu queria morrer. Eu falava, não, filho, volta para Tô casa, não dá jogando dinheiro jeito. no lixo. Mas o pior é que Dinheiro e melhorava. tempo, né? Não, mas melhorava com o Ah, REAC, mas não melhorar melhora, mas aí sustenta. tu melhora um pentelésimo, Não poderia melhorar um sustenta. milhão. Então, e não sustenta a melhora também. É. Porque você volta para o bombardeio. É isso que a gente tem que entender. Eu continuo no bombardeio. Como eu disse que eu não estou fazendo algo que cura, mas que eu estou fazendo algo que restabelece um padrão, você vai continuar colocando coisas que vai tirando Padrão as coisas ruim. do padrão. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Ou eu mantenho um padrão, busco manter um padrão, claro que às vezes eu não vou ter essa autonomia toda também, né? De ter certeza que Sim. vai estar todo mundo blindado desse padrão que eu gostaria, mas ou eu busco pelo menos manter a minha saúde mais ou menos equilibrada e associo um REAC e faço algumas coisas nesse sentido, que daí vão ter um benefício muito grande, porque daí ele tem menos coisa para agir de Sim. bobeiraiada. Você tem que pensar Ele, numa não, casa ele que tem está menos obstáculos para chegar onde você para quer. chegar onde eu quero. Então, assim, É. ao invés dele ficar atuando lá na repimboca da parafuseta do órgão XYZ, não, ele vai lá ajudar no cérebro. Vai É, lá na astrócito, que é essa uma é a célula de mesma lógica, inflamação. amiga, da célula-tronco, sabe? É a mesma Sim, lógica de é a mesma célula-tronco. lógica, exatamente. Por exemplo, para Quantas quem não crianças você já conhece, viu que fizeram e não viram diferença nenhuma? exatamente. Eu já tive Pagaram 30 mil pacientes reais, né? que chegaram para mim assim, ai, doutor, eu já fiz de tudo. Eu cheguei aí para o Panamá, paguei US$ 20.000. Eu tinha paciente, gente, que vinha ser atendido por mim no Rio de Janeiro, que veio da Angola, da Suíça, da Europa, Estados Unidos, iam para o meu consultório no Rio de Janeiro. Aí o paciente falava assim, ah, doutora, eu já fui para o Panamá umas 5 vezes, paguei US$ 20.000, não vi nenhuma Não vi melhora com o diferença. célula-tronco, não. Falei, é claro, para você, né, um jatinho não é nada, US$ 20.000 para você não é nada. É o que eu sempre digo, muito dinheiro nesses casos e pouco dinheiro também, os extremos, sempre atrapalha, né? E nesse caso do muito dinheiro, de ter recurso para gastar, a célula-tronco entra no mesmo caso. Por Sim. exemplo, qual é a grande sacada da célula-tronco? Que infelizmente no Brasil ainda tem esse tipo de barreira, como algumas outras terapias também. A grande questão é uma célula que está ali pronta para poder, com o mesmo material genético que todas as células do seu corpo, que está pronta para se multiplicar de acordo com o ambiente onde ela vai se instalar. Claro. Então, se você bota uma célula-tronco numa criança que tem um intestino ferrado, ela não vai correr para o cérebro, ela vai correr para o intestino. Para tentar Primeiro. resolver lá. Exato. O Para REAC é a selar mesma o coisa. intestino. Isso é ruim? Não, mas se tu quer gastar US$ 20.000 para selar um intestino que eu gasto com comida, probiótico, enzima digestiva, um butirato e sei lá mais o que, com colágeno, por exemplo, tá, o problema é teu. Eu prefiro gastar os meus US$ 100 aqui. Tu quer gastar US$ 20.000, problema é teu. É essa a questão, sabe? Então, não quer dizer que é ruim ou coisa do tipo. Não. Mas é a mesma coisa. E tem melhora, gente né? Igual a gente está falando, tem a melhora, mas é que eu fico com dó, porque às vezes eu vejo isso. Eu acho que a gente poderia ter uma melhora muito mais melhor. especial, a gente poderia ter muito mais efeitos benéficos, entendeu? E aí a gente teria mais resposta, sabe? E menos resposta, menos local pequeno para ser atuado. Não é que o intestino é pequeno, mas é que daí naquele momento eu quero Não, uma é mais mudança simples de visível. tratar, né, Jaqueline? Exato. Eu quero uma mudança visível, eu quero uma mudança
comportamental, eu quero uma criança verbalizando, eu quero uma criança falando, eu quero uma criança olhando nos olhos, eu quero uma criança brincando com os amigos. Então, assim, essas queixas que os pais me falam, ele vai falar? Ele vai fazer isso? Ele vai fazer aquilo? A pergunta é, você conseguiu limpar um pouco o terreno para a gente ver se consegue, né? A epilepsia, eu acho que tem uma resposta muito legal com o REAC, tá? Eu vejo bastante isso também. Muitas crianças que mostram, depois o exame vai mostrando modificação no eletro, com diminuição de ondas alteradas, isso é uma coisa que a gente também percebe. E na saúde como um todo, né? Agora, nessa época de Covid, eu vi bastante melhora dos pacientes que tinham muita queixa de neurocovid, né? Principalmente de esquecimento, né? Isso, Piora às do vezes, TDAH, eu piorei muito, você viu? então, no TDAH, eu tô com 2 pacientes fazendo que tiveram resultado, que a gente vê melhora. Só que é isso, acho que a gente precisa ampliar um pouco mais o entendimento de também não achar que essa é a Ritalina. Senão você volta A para a mesma ideia coisa do do que a gente canabidiol, a conversou. risperidona da É, natureba. é a risperidona natural, que é outro erro também de achar que Outro canabidiol erro. não é remédio. Canabidiol, gente, é remédio. É, Canabidiol atua no fígado. Canabidiol tem problema de sistema interação nervoso central. medicamentosa. Ele pode interferir em anticonvulsivante. Então, não é assim, Sim, vamos usar canabidiol, entendeu? Tem que saber o que está fazendo. Tem que ter um profissional acompanhando. Por isso que, acompanhando. graças a Deus, o CFM botou a mão na consciência e deixou os médicos novamente Também, né? A gente prescreverem. sapateou aí. Ah, porque pelo amor de Deus, gente, eu ia Sapateamos, continuar gente. prescrevendo. Ó, Ah, que pode isso, não salvar essa derrubei. live aqui e pôr. Eu ia continuar usando, porque não é, eu não Também. vou pedir para quem está bem Oxi, parar de usar, não é assim, entendeu? A gente sabe dos benefícios, mas é remédio. E por ser medicação, remédio. não vai funcionar para todo mundo, não vai ser todo mundo que vai se beneficiar, como não é todo mundo que se beneficia de tudo que a gente tenta fazer, entendeu? Então, a gente tem várias estratégias que vão sendo associadas, né, nesse quebra-cabeça, né, e a gente vai tentando organizar o que pode ser a rota mais adequada para aquela criança, para aquela pessoa, né? Isso para tudo. Para um TEA, para um TDAH, né? Para qualquer transtorno ou Sim, doença. para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, entendeu? Para transtornos de personalidade, para as doenças neurodegenerativas, igual eu falei, né? A questão de Parkinson, de Alzheimer. Alzheimer. Mas também eu já tive pacientes com Alzheimer que fizeram e não melhoraram, porque também eu estou num estado ou num estágio da doença que às vezes a lesão que ele teve já é tão Não grande que eu volta mais não tão. consegui reverter. Isso acontece também, entendeu? E eu gosto de deixar isso muito claro para todo mundo que me procura para fazer esse tratamento. Porque eu E você tá sempre mais do falo. que certa, amiga. Eu não gosto muito também quando muitos profissionais chegam e já falam como se fosse meio que um curandeiro, sabe? Fazendo milagres. Isso não existe. Não, Até isso não porque é legal. o Isso não é empenho real. A medicina não é não é real. assim. Você A vai ser medicina não é enganado. assim. Quando você vai É. tratar um paciente de uma pneumonia, você vai tentar um antibiótico. Você vai, tudo bem, às vezes você já sabe qual é a bactéria, ela está Mas a maioria das resistente. vezes é empírico, E né? às vezes você vai meio de orelhada mesmo. Você vai começar com antibiótico tal, se não der certo, você troca, você repete daqui 2 semanas. Espectro. E a tua urocultura mostrava que poderia responder aquele antibiótico e não respondeu. Então, medicina é isso. A gente está sujeito a essas variações individuais, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E eu penso que REAC é uma ferramenta ainda subutilizada. Sei que tem essa questão do custo, como a gente está falando, entendeu? Mas eu acredito muito que tem um potencial muito grande para ser utilizado a longo prazo. E tem pacientes que Concordo. pioram às vezes, mas as pioras também podem acontecer por mudanças que as famílias fazem, sabe? Eu já vi isso muitas vezes, de estar com remédio, daí achar que achou a pílula Você mágica, fazer tudo para ao de mesmo usar. tempo. Aí eu atendi uma essa semana passada, essa família vinha uso de canabidiol e React, meio que começou tudo junto. Aí o menino deu um boom, melhorou pra caramba. E daí, de repente, a mãe parou o canabidiol por uma questão X que eu não lembro qual que era lá, e aí foi fazer um React e o menino desandou.
Ah, mas foi o REAC que desandou? Eu falei, não sei se foi isso, é porque você parou o canabidiol. Sim. Então, entendeu? É difícil, essas coisas são difíceis da gente esclarecer, né? Porque Ainda mais quando é de novo, a gente volta para o mesmo assunto. Os transtornos psiquiátricos são impalpáveis, sim, né? você não tem E é exame, né? muito difícil a gente avaliar da onde que está vindo. Por É, isso que é sempre importante separar, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos também. Vamos separar o que é do autismo, do TDAH de um lado, e eu quero ir ticando todas as comorbidades que possam estar presentes influenciando nesse sinal sintoma. Depois que eu tratar tudo, ok, sobre isso aqui é autismo, isso aqui é TDAH, sim. Enquanto isso aqui tudo não for feito, eu vou continuar teimando que isso aqui não é só de TDAH e autismo. tem, Está vindo de comorbidade. exatamente. E isso em tudo, tá, gente? Aprendizado, fala, estereotipia, transtornos do sono, déficit de atenção, impulsividade, irritabilidade, hiperatividade. Todos esses sinais e sintomas não são exclusivos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sempre falo também, mais uma vez, eu fico falando toda hora dos meus alunos, porque isso é muito didático, isso é fácil de entender. A gente vai pegar a gente pega um livro, um PDF, seja lá botam lá Ctrl F para procurar o que tem dentro daquele livro PDF, bota o nome do sintoma ali. Enquanto você não passar em tudo ali, você está papando algum tipo de mosca. Tem, Então, tem que investigar, tem que pedir exame, tem que avaliar o paciente, tem que suplementar, observar a resposta, ver se o sono melhorou. São os pilares do tratamento da pessoa TDAH e também do TDAH, sim, é o que eu vou falar. Isso serve para qualquer pessoa. Mas no tem, TDAH, se não fizer isso, você não avança, que é sono, alimentação e exercício físico. Se essas três coisas não estiver, ao menos sendo trabalhadas ao mesmo tempo, você pode tomar o remédio que for, Ritalina que for, você pode ficar até no primeiro momento bem. Mas depois você vai começar a pagar o preço de novo. Em algum tem, outro sintoma, sabe? tem. Alguma coisa vai continuar ali te interferindo. Um sono que não é reparador, você pode achar que dormiu 8 horas, mas se você não tem sono REM, se não tem nem sono reparador, você não dormiu a ponto de ser um sono reparador, e sim E você não pró-inflamatório. memoriza, você não vai memorizar, ué. Você Você vai não vai pra... cansar, você vai ficar cansado, Aí né? como que você vai Então, aprender, né? Como vai ter aprendizado? como? Não tem como aprender isso Tem qualquer uma, pessoa. só porque tinha uma pessoa perguntando ali, depois que faz 3 ciclos, na verdade você pode continuar fazendo, tá? É que não existe uma regra disso, isso é individual também. Em alguns pacientes mais equilibrados, por exemplo, a gente que quer ir lá fazer para ficar bem, sem uma doença, nada, uma patologia muito específica. Às vezes você pode fazer uma manutenção uma vez por ano. Por quê? Porque como eu estou sendo bombardeada sempre, uma vez por ano eu dou um reset nesse sistema, né? Seria mais ou menos isso. Mas numa criança, em alguém que tem uma doença ou que tem um quadro mais, às vezes, avançado, alguma coisa nesse sentido, aí às vezes é interessante a gente manter a cada 4 meses e depois às vezes passar para cada 6, aí vai sentindo a necessidade. Sim. Então, Né? de novo, só para resumir, Jaqueline, medicação é importante, sim, tem seu papel, mas nunca se esqueçam das comorbidades serem tratadas e investigadas. É importante também saber que REAC é maravilhoso, sim, a gente vê com resultados incríveis, mas não faz milagre, não cura nada, e ele vai estar ali para ajudar, vai ser uma terapia complementar a todo o tratamento que está sendo feito de base. Isso. Amiga, quer falar um pouco sobre suas redes sociais? Como é que o povo te segue? Como é que você atende? Atende aonde? Online? O povo Eu tá aí tenho, atrás de eu tudo. atendo o meu Instagram, né? Esse que você deixou Deixei fixado aqui, ó. aqui, @doutora Jaque. Eu faço atendimento online, né? Hoje facilitou muito a nossa vida, né? Isso. Tenho ido em algumas cidades, como Rio e São Paulo, às vezes, para fazer aplicações de REAC, mas eu tenho colegas, parceiros que também fazem lá, então a gente às vezes só combina isso conforme a necessidade, né? E é isso. E o atendimento é um atendimento que eu considero hoje um atendimento amplo, né? Que é um Humanizado, atendimento personalizado. humanizado e principalmente personalizado, né? Eu acho que essa palavra define bem o que a gente busca fazer.
porque cada paciente é único, né? E cada exame é diferente, né? Um do outro. Sim, com certeza. Então, eu acho que é essa a ideia. Ó, pessoal, não adianta, minha agenda tá fechada, só tá aberta para os meus pacientes do ambulatório. Vai na doutora Jaqueline, ela é minha médica, tá? Ela é minha médica, ela que cuida de mim. Se a minha cabeça não tá tão, né, Você fica bem desorientada, é por causa comportadinho, dela. senão o pessoal vai achar que eu sou uma boa médica, hein? Você é uma médica maravilhosa, Jaqueline. Eu nem escolher você só porque você é minha comadre, não, minha compadre, não. Mas, ó, pessoal, é sério. Procure a doutora Jaqueline, psiquiatra maravilhosa, nutróloga, homeopata. Ela tem diversas especializações, trabalha há muito tempo com REAC, também com hiperbárica, que um pouco o pessoal não conhece muito. Ela tem lá em Uma hora a Londrina gente fala sobre isso, um mas monte de, né, de ação também junto com a hiperbárica. E eu super recomendo a doutora Jaqueline. Também tem os meus alunos da pós-graduação, onde vocês podem achar na @pós-autismo-tdh. Mas, doutora Jaqueline, maravilhosa, sou meio suspeita para falar, porque ela é médica da família e minha amiga do coração, que eu amo de paixão. Né, amiga? Adoro essas fofocas. Olha, obrigada, mais uma viu? vez, obrigada. Você Obrigada, ter gente. disponibilizado do seu tempo. Eu sei que a sua vida é corrida. Jaqueline, olha, ela tem essa carinha aí, tá? Mas, ó, nós duas estamos velha, né? Jaqueline, ó, nós duas estamos velhas. Jaqueline é mãe de gêmeos, gente. Mãe de 3, tá? Então, eu sei Três. que a sua vida é corrida pra caramba. Malha Estamos pra caramba. quebrando Me tudo inspirei ali. nela, tá? Porque ela é fitness. Eu não sou, não, mas eu tô me inspirando Ó, nela, que não, ela me eu, deu eu muito tô esporro ficando. já. Tem que ficar fitness. Pode meter Vou ficar colágeno aí. fitness igual a ela. E olha Então, vamos só, lá. Jaqueline, muito obrigada por você ter vindo participar aqui com a gente nessa semana de conscientização do TDAH. Não liga não, Paula, que eu vou deixar salva no feed, vocês podem rever de novo. Márcia também muito fofa, sempre por aqui nas lives. Muito obrigada de coração, amiga. A gente continua a fofoca no WhatsApp. Tá bom. Um beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Até a viu, próxima Cris? vez. Até Obrigada. amanhã, Até, hein? até Amanhã, amanhã. deixa eu ver quem é amanhã. Amanhã é a Gabriele. Amanhã eu vou fazer live com a Gabriele? Gabriele Correia, hein? Atenção, vamos Ótimo. falar amanhã de dieta. Não vamos perder. Um Então tá beijo, bom. gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.